Eliane, entrando assim um pouco na questão sentimental, né? Me parece que você teve uma sequência de percas importantes na sua vida, né? Você quer Exato. tocar no assunto? Posso. Eu me emociono, mas posso sim. Não, se Não precisa quiser, falar a não gente precisa não muda de também não, porque assunto. assim, é uma coisa que toca muito na senhora, né? É a mãe, essa semana foi, final de semana foi sua madrinha, Minha né? madrinha. Primeiro, Sábado. Complicado. você perdeu sua mãe? Não, primeiro, há 2 anos que eu sofri, há 3 anos, eu sofri 5 perdas muito próximas, né? 3 anos tem meu avô, que ele tinha 106 anos, e eu e minha irmã, 106. né? A gente cuidou dele até a hora que ele descansou. Aí, um ano depois, meu irmão. Fez 2 anos agora, em julho, que meu irmão mais velho, infelizmente, se foi, né? E 15 dias depois, eu acho que 14, 15 dias, foi minha tia, a irmã de minha mãe, que ela fazia também hemodiálise e, infelizmente, também faleceu. 9 meses depois, eu tinha um sobrinho mais velho, filho do meu irmão mais velho, Geraldo, que ele se envolveu com coisas do mundo e, infelizmente, ele teve uma morte trágica, né? Obrigada, viu? De nada. E assim, 3 meses fez ontem o falecimento da minha mãe. A gente só sabe quando a gente é mãe também, né? E pai. A falta. É complicado. Porque assim, eu nunca. Eu sempre comentava, né? Eu nunca perdi um ente querido próximo. Até que eu perdi meu pai. Foi esse ano. Foi Você sentiu 26. o baque, eu percebi, velho. 26 de março, né? Até mesmo hoje, tem algumas músicas que eu ouço, tipo assim, sabe? Foi música. Era músicas, não é que eu ouvia na época, mas essas músicas me trouxeram lembranças. Aí eu gosto de ouvir ela, me dá aquela nostalgia, né? Que vai dar aquelas lembranças boas, né? E às vezes eu lembro, poxa, eu passo lá pela avenida onde ele morava, né? E penso, eu não vou ver meu pai mais, né? Por mais assim que meu pai, ele não foi tão presente, mas eu fico com aquele sentimento. E eu passei um tempo abatido, né? E assim, eu posso dizer que o meu pai foi a pessoa mais próxima assim que eu perdi, né? Além do avô da minha esposa, que também eu gostava muito dele, seu Nelson. Muita gente boa, nos auxiliou também bastante. Assim, infelizmente, a vida é essa, né? A gente tem fé que um dia nós vamos reencontrá-los novamente, né? Quando meu irmão faleceu, minha mãe dizia assim para mim, quando eu dizia amanhã, levante. Ela fazia hemodiálise, ela já fazia diálise em casa. Eu e minha irmã, a gente sempre cuidava dela. Eu sempre levava ela para fazer qualquer tipo de procedimento, porque eu dirijo e minha irmã não. No caso, são 3 irmãos, né? Nós éramos em 5. Agora tem 2 homens, eu e minha irmã. Agora somos em 4. 4. E assim, e meu irmão também, o do meio, ele sempre foi super atencioso com minha mãe. E eu dizia, amanhã, a senhora tem que viver. E ela dizia, eu não esqueço nunca. A gente só sabe a dor quando a gente perde um filho. E ela se entregou. Entendeu? Foi assim, meses, né? Que foi 1 ano e 3 meses da morte de meu irmão para o falecimento da minha mãe. E ela não queria mais. A gente via, os 4 filhos dela, a gente via que ela não tinha mais o porquê. O prazer da vida, de né? continuar, né? E a gente, assim, todo domingo a gente se reunia na casa dela, na minha casa, na casa de cada um. Dividia, né? Um momento de lazer, né? E assim, a gente não tinha mais o porquê no falecimento do meu irmão. Tá rindo, sabe? Ele era uma pessoa assim, era alegria em pessoa. Não tinha maldade, a gente tem um lado bom e a gente também tem um lado, todo mundo aquele tem. ladinho ruim, né? Mas assim, ele viveu intensamente a vida dele, aproveitou tudo. Que pena que ele não aproveitou o neto dele, que meu sobrinho, quando faleceu, um mês, o filho dele fazia 1 mês também de vida. O menino nasceu em abril, e em maio meu sobrinho faleceu.
Então, assim, foi coisas que, sabe, foi doloroso. E a minha mãe, a gente ficava sempre manhã, manhã, e ela sempre... Chegou um dia que eu vi minha mãe entrar em coma na minha frente. E ela sempre, quando eu tirei, porque eu ficava manhã, vamos para o hospital, vamos para o hospital. E ela disse assim, leve seu pai. Ela sempre brincava, leve seu pai, eu não estou doente, eu estou me cuidando. E e ela pegou uma infecção. Depois dessa infecção, não teve mais jeito. Ela ficou acamada, acho que 2 semanas, e ela sem querer, ainda resistindo a ir para o hospital. Quando foi um dia de sexta-feira, um dia 30, eu disse, a senhora vai, nem que eu leve a senhora arrastada, mas a senhora vai. Saí, quando eu voltei, né, depois do almoço, eu sem almoçar, sem nada. Eu disse, a senhora vai agora para o hospital. E eu e meu irmão, nós pegamos ela, colocamos dentro do carro. E não sai da minha mente as palavras que ela dizia, quando a gente botou ela no carro. Ela dizia, minha filha, faça tudo menos me deixar entubar. Porque eu sei, se me entubar, eu não vou voltar. Porque se com sua tia foi assim, comigo vai ser também assim. E aquilo não sai. Até hoje, 3 meses, não sai. Né? Forte a imagem, né? E lá também, no hospital. Eu só tenho a imagem dela lá no leito. E ela dizendo assim, não deixa eu entubar. E chegou uma hora, né, que eu tava com ela sozinha. E o médico foram, sabe, super... Lá no Nestor Piva, levei logo ela pra lá. Eles foram muito, mas muito prestativos. Quando anoiteceu, eu ficava falando com ela, ela ainda gemia. Tipo, pra responder, ela já não tava... E eu disse, minha mãe não tá bem. Aí eu chamava o médico olhava a pressão, tudo, a pressão dela baixa. E assim seguiu. Quando chegou a noite, aí eu olhei pra ela assim, ela já tava ficando bem branca. Quando eu tirei o lençol dela, tava todo molhado. Ela já estava entrando em coma. E quando eu vi as unhas dela, tudo, os lábios ficando roxos, ali foi o desespero. Ali eu sabia que eu estava perdendo a minha mãe. Eu chamei o médico e ele logo em seguida levou ela para a UTI. Acho que 2 minutos depois ele voltou, o outro médico ficou e ele falou... eu sei que a senhora já tinha conversado comigo, que eu conversei um tempo antes com ele, e eu sei que a senhora não quer que entube sua mãe. Mas vamos lá. Você é conhecedora, porque eu sou técnica de enfermagem também. E você é conhecedora do problema da sua mãe, você sabe que é agravante, você sabe que a gente, quando entuba um paciente, justamente é para ver se o paciente respira, porque sua mãe está com problema no pulmão, ela está com pneumonia, e começou a conversar, né? E eu disse, eu não posso tomar essa decisão sozinha, porque foi um pedido da minha mãe. Aí ele disse, olha, você converse com sua família, e daqui a pouco eu volto para ver qual vai ser a sua resposta, porque ou a gente entuba para tentar salvar a sua mãe, ou a gente deixa a sua mãe, infelizmente, sentir dor e morrer na enfermaria. Agora a senhora vai se responsabilizar por isso. Então, assim, eu fiquei com 2 pesos. Do lado da família e do lado do médico. E aí eu liguei para meu pai, liguei para minha mãe, para minha irmã, e ela disse, faça o que você achar melhor. Então, assim, naquele momento, né, eu achei melhor entubar. E pedi perdão a ela, pedi ao médico para poder entrar para ver ela, né? E eu pedi perdão a ela que eu ia tentar fazer com que ela vivesse nem que fosse mais algum tempo. E assim eu fiz. Só que, assim, isso me martiriza esse pedido dela. Porque eu acho que vocês nem imaginam, assim, uma pessoa no leito, né, que a gente sabia a gravidade dela, pedir para não fazer e você acabar fazendo para tentar, de alguma forma, ajudar. É complicada a situação. Né? O seu caso, né, me trouxe lembranças, né? Porque o meu pai foi pneumonia também. Quando ele foi para o hospital, uma das frases que me marcou, porque assim, meu pai nunca foi carinhoso comigo. Aí ele, carinhoso, aí ele disse, seu Andes, que ele chamava de seu Andes. Seu Andes, você tem pai? Eu digo, o senhor é meu pai, pai. Olha, mas você vai ficar sem pai.
Aí eu fiquei assim, né? Aí eu conversei com o médico disse, ó, ele não corre risco de morte. Ele está bem tal, foi para casa. Depois ele voltou. Quando ele voltou, aí o médico, lá do pessoal lá do Nistopiva, pediu para minha irmã assinar um termo que ele não iria ser entubado caso precisasse, que o caso dele era grave. Aí foi para tomar essa decisão de última hora, né? Porque abala, né? É. Aí toma, e disse que ele ia ser cuidado pelo tal do SAD. O SAD ia acompanhar em casa, não sei o quê, babá. E ia fazer cuidados paliativos. Aí a minha irmã foi e assinou o termo, todo mundo concordou, assinou o termo. Aí aconteceu que era no meu dia de eu ir para lá, que a gente revezava. Aí no meu dia, foi meu dia antes, ele deu uma parada. Aí o enfermeiro foi e reanimou. Aí o pessoal reclamou porque disse que não era para reanimar, porque ele estava com o termo assinado. Aí a gente não sabe, é assim, vai deixar morrer. Aí a gente pediu para remover o termo. Não, remova o termo, porque isso é desumano, porque vai ver a pessoa morrendo e não vai fazer nada. Aí o rapaz disse, ó, tem um termo assinado, mas se for no meu plantão, eu vou tentar reanimar. Aí a gente rasgou o termo. Aí, como rasgou o termo, caso precisasse ele ser entubado. Só que o médico explicou, né, pela idade dele avançada, o problema do pulmão que ele tinha, pneumonia e tal, e disse que ele não sobreviveria com a intubação. Aí ela contou a história dela, da mãe dela, que foi um caso parecido, e ela aconselhou a gente manter o termo. Aí a gente decidiu. Pensou, conversou, foi muita discussão entre os irmãos, porque minha irmã não queria assumir a responsabilidade, ela ficou com peso na consciência, eu também fiquei. Aquela coisa, né? Como se você entregasse, que eu entendi o seu lado. Por mais que sua mãe pediu, mas a gente quer fazer tudo para deixar a pessoa viva. Exato. Então, faz parte, a gente não quer perder a pessoa. Eu sei que foi uma confusão, no final das contas. A gente assinou novamente o termo, a minha irmã assinou, manteve tal. E aí eu me lembro que foi no meu dia, eu fiquei com ele. Aí a minha irmã não queria ficar com ele nesse dia. Ela perguntou se dava para me dobrar, ficar o turno dela. Aí Joselene, não dá não. Infelizmente hoje não dá não. Ela disse, Santos, eu não tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem e tal, não sei o quê. Aí beleza, ela foi, ficou, eu saí. Quando eu cheguei no ônibus, aí só vi aquele tumulto. Eita, pai morreu, pai morreu, pai morreu, pai morreu. Aí a minha irmã, que infelizmente, né, ela disse que estava com esse pressentimento ruim, não queria ficar. Aí foi aquele vexame todo, aquela coisa toda. E assim, eu entendo o seu lado, porque quando você estava contando, eu estava relembrando do caso do meu pai, né? Que assim, a gente não quer deixar o nosso ente querido morrer, quer fazer todo o possível, né? E eu acredito que foi louvável a sua tentativa, né? Exato. Por mais que sua mãe não queria, mas você tentou fazer com que ela continuasse viva. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Eu sei que o luto continua, né? A gente, uma perca, mas assim, eu entendo que meu pensamento, eu não sei se você se martiriza por isso, mas você tem que se auto-perdoar, porque você tentou, né? Então, Deus sabe a sua intenção, que era tentar manter ela viva. Infelizmente, quando o fim vem... Ninguém quer aceitar. A morte é uma coisa que ninguém aceita. Inclusive, o Alfredo tá mandando uns sentimentos, né? Meus sentimentos, Eliana.